Então, pessoal, questão 118 diz que grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. Então aqui nós temos o oxigênio entrando no eletrodo poroso e saindo aqui a hidroxila. E no eletrodo de zinco, está havendo também uma reação em que o zinco forma um hidróxido de zinco, né? No caso um complexo de zinco aqui básico. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo é... Bom, então a gente tem que ver o seguinte, vamos ver que primeiro é uma questão que envolve parte de eletroquímica, em particular a parte de eletrólise, tá certo? Que é a produção de energia, né? Nós temos aqui o processo. Então vamos analisar o seguinte, vamos ver as substâncias que estão entrando. Nós temos o oxigênio, ele está formando, quando ele passa pelo eletrodo, a hidroxila, OH-. E a outra substância é o zinco, que é o eletrodo de zinco. Ele está formando o ZnOH4-. OH4 tá? Então vamos fazer a análise aqui dentro dessas substâncias que está acontecendo em termos de número de oxidação, beleza? Então verificando o número de oxidação aqui, o oxigênio, como é substância simples, tem NOx 0. Aqui o oxigênio vai ter NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1. Então, o que está acontecendo? Do oxigênio molecular está indo para o oxigênio menos 2. Então está diminuindo, está havendo um processo de redução. Então aqui está ocorrendo uma redução. Certo? Se é um processo de redução, essa redução ocorre no catodo. Toda reação ocorre no catodo. Depende se for pilha ou se for eletrólise. Então, nessa segunda reação, o zinco aqui é uma substância simples, tem NOx 0, e aqui o zinco já está em uma substância composta. Então, independente do tipo de substância, para as substâncias compostas, o zinco tem NOx 2+, ou mais 2 no caso, né? Tem carga mais 2. Então, o que está acontecendo aqui? De 0 está indo para mais 2. Está aumentando o NOx. Está sofrendo um processo de oxidação. A oxidação ela ocorre no anodo. Beleza? Então nós temos a reação do catodo e a reação do anodo. Então, dentro das opções, ele quer saber a espécie formada no anodo, vai ser a espécie ZnOH4 letra E. Beleza? Então, questãozinha fácil, questão que envolve eletroquímica, já é a segunda questão dessa prova, né? Então, foram duas questões fáceis, só que tinha que lembrar dos conceitos aí. E preste atenção sempre nos desenhos, tá? Muitas vezes a figura está ali, ela está dando dicas valiosas da questão. Então, gente, é prestar atenção, reforçar o estudo em eletroquímica, tá certo? Que nós já vimos que é a questão que sempre aparece, beleza? Vamos para outra questão agora. Bom, a questão 120 diz que a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais, no caso a bichina, o licopeno e o beta-caroteno. A propriedade comum a essas estruturas confere a cor a esses compostos e a presença de... Então a gente vai ter que analisar essas estruturas e ver o que tem em comum. Bom, em relação a grupos funcionais, né, a gente não tem nada aqui. O que nós temos? Presença de um ácido carboxílico, né? Só para a gente lembrar aí. Carboxílico. Aqui nós temos um éster, tá? C-O-O e a continuação da cadeia. Aqui é o hidrocarboneto, no licopeno, e no beta-caroteno também hidrocarboneto. Então, só para a gente fazer essa análise de funções aí. Então, ele diz que a propriedade comum dessas substâncias confere a presença de cadeia conjugada. O que seria uma cadeia conjugada?
é quando nós temos alternância de ligações. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. E é justamente o que aparece nesses compostos aqui. Essa alternância, essa conjugação que a gente fala, tá? É justamente a presença de elétrons do tipo π, já que é uma ligação dupla, né? Que vão se alternando. Tá? Então a gente tem ligação dupla, ou seja, elétrons π, elétrons sigma, elétrons π, e por aí vai. Tá? Então a letra A, matou aí. Cadê a ramificada? Todas também têm uma ramificação, mas não é bem exatamente isso. A quantidade de ramificações é diferente. A gente não pode ter isso como uma garantia. Né? Átomos de carbono terciário? Tem também, mas também não são todos que tem, ou no caso não tem grande quantidade. Ligação dupla de configuração cis? Não, nem todos são cis. Mas, né? Então vai depender aqui do que a gente vai estar analisando. E átomos de carbono de hibridação sp3? Pode até ter sp3, mas não é o que vai dar a característica principal aí. Tá certo? Então, o que vai dar a presença dessa coloração é justamente os elétrons π. Elétrons do tipo π. Esses elétrons, eles vão saltar vão ficar fazendo a ressonância, né? Processo de ressonância, ou seja, saltando de uma ligação para o outro, e com isso vai ter aquela questão da geração de energia, da liberação de luz, tá? Então, ou seja, coloração associada a cada composto, tá? Então, a resposta é a letra A. Isso que vai dar a conferência à cor. Beleza? Então, para outra questão agora. Então, a questão 122 é uma questão teórica que diz o seguinte, que o odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. Né? Pensou passar um sabonete de metálico na mão? Enfim. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, que é a estrutura 1, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2, ou seja, da estrutura 1, ela tem que ser convertida para a estrutura 2. Isso vai fazer com que o odor seja eliminado. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como um... Bom, então vamos analisar aqui, tá? Como um ácido, né? Que não tem nem características ácidas nesse caso, a gente não pode falar que é um ácido. Como um redutor, bom, vamos ver aqui. O que está acontecendo? Nós temos na estrutura 1 oxigênio que nós já não temos, tá? Então o redutor nesse caso é um agente redutor, o que ele está querendo dizer. Tá? Não é que está sofrendo redução, ele está dizendo que é um agente redutor. Todo agente redutor sofre que processo? Processo de oxidação. Tá? Então a oxidação está associado ao agente redutor. Ora, se a gente está perdendo oxigênio, ele não pode estar sofrendo oxidação, ele está sofrendo redução, então não pode ser um redutor. Na letra C, eletrólito. Bom, e outra coisa também, se é um aço inoxidável, tá? Só para a gente ter aqui um aço inox, ele não vai sofrer oxidação. Né? Ele não vai sofrer o processo de oxidação, ele não vai se oxidar. Tá certo? Então não pode ser nunca um redutor aí. O eletrólito. Não, aqui não tem característica de eletrólito porque ele não vai estar atuando como eletrólito nesse caso. Ele não vai estar fazendo a transição de corrente elétrica, enfim, nada disso. Tá? Tensoativo. Tensoativo tem que ter cadeia carbônica geralmente longas, né? Que é a estrutura de um sabão. Tá? Então, não vai ser. Bom, catalisador. O que vai levar a gente marcar um catalisador, saber que é um catalisador? Ele fala aqui no texto, tá? A principal vantagem do sabonete é que ele não se desgasta. Ou seja, qual é a atuação do catalisador? O catalisador ele entra na reação, ele promove a reação, ele ajuda a velocidade da reação, só que ele não participa, ele não tem desgaste. Ele não está atuando ali como um reagente, ele só vai entrar para acelerar. É o que está acontecendo com esse sabonete aqui. Ele vai entrar, ele vai ajudar, né, na catalisação dela, vai ser rápido, né, vai acelerar o processo, mas ele não vai ser gasto, ele não vai ter o desgaste, como coloca aqui. Então a resposta, letra E, catalisador. Essa questão aqui é uma questão relativamente difícil, tá?
porque pela análise e tal, porque a gente fica pode ficar um pouco perdido aí. Mas é só ler com calma, tem os dados aqui, tá? Mas como eu falei no início, é uma prova que a gente não tem só questão de química, vocês não vão fazer só química, tem outras matérias, né? Tem que ter o cuidado aí na hora de ler, na hora de prestar atenção, tá certo? E fora o desgaste da própria prova, tá, gente? Então, é só ter cuidado, ler com calma, que vai dar tudo certo, beleza? Vamos para outra questão agora. Então, questão 124 diz que uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politerefitalato de etileno, gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Reação de transesterificação. Vai ser um éster. Como é que vai ser essa reação? Nós temos um éster, vou chamar de éster 1, tá? E ele vai reagir com um álcool, vou chamar também de álcool 1. Bom, quando nós temos uma reação entre um éster e um álcool, nesse caso a transesterificação, nós iremos formar um segundo éster, tá? Que a gente chama de éster 2, mais um álcool 2, ou seja, um segundo álcool formado pela reação. É o que está acontecendo aqui. Nós temos um éster reagindo com uma substância, né, que é o A, formando um outro éster e um outro álcool, tá? Então ele quer saber quem é o composto A na reação. Então metano não é. A transesterificação é éster e álcool. Então aqui é um hidrocarboneto. Metanol pode ser, é um álcool. Éter metílico não é, ácido etanóico não é, e anidrido etanóico não é, letra B, metanol. Tá? Basta ver também que é o metanol, por causa da presença aqui, ó, entrou um carbono. Então é como se tivesse rompido essa parte aqui da cadeia, né? No caso, esse trecho aqui. Tá? Então vai entrar aqui o metanol, tá? O CH3 no caso do metanol. Aqui tinha o hidrogênio, né, do álcool, tá? Que seria o etanol, só que esse hidrogênio ele vai sair, ele vai se ligar a essa estrutura aqui, vai formar, nesse caso aqui, o etanodiol, tá certo? Então, metanol, só lembrar da reação de transesterificação, não acaba a questão, beleza? Então, questão bem tranquila, bem fácil, tá? Então, vamos pular para outra aí agora. Bom, na questão 128, diz que em 1808 Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Né? Dalton fez o primeiro método científico aí em função da teoria atômica. Tá? Esses postulados são enumerados a seguir. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, em proporções de números inteiros pequenos, para formar compostos. Esses aqui são os postulados que Dalton escreveu, ou seja, sobre a teoria atômica dele. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Nós já vimos questão sobre o modelo atômico aqui, modelo de Bohr. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, desses 5 postulados, um deles ainda permanece. Então, vamos analisar. Vamos primeiramente lembrar do modelo de Dalton. Modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. Tá? O modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. É como ele é conhecido também. O que dizia, o que ele escrevia em relação a esses modelos atômicos? Então ele falava que o átomo ele era esférico, só para a gente lembrar o modelo de Dalton.
Ele era maciço, né? Essa esfera era uma esfera maciça, rígida. O átomo era rígido, né? Ele era indivisível. Indivisível. Opa, aqui ficou um pouquinho, parece que é um acento, né? Indivisível. E também, por último, ele era indestrutível. Então, esses eram os conceitos do átomo de Dalton. Então, dentro desses daqui, vamos analisar. A matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não, não é. A gente já viu que nós temos os prótons, os elétrons, então está fora. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não. O elemento químico nós temos, por exemplo, os isótopos. Os isótopos vão mudar as propriedades aqui. Em relação à massa, já muda. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não, nem sempre isso aqui vai acontecer. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Não, se são elementos químicos, têm o mesmo tipo de átomo. Tá? Então já mata aí. Os átomos são indestrutíveis, já vimos que são destrutíveis. Basta ver uma reação nuclear, por exemplo. Né? Uma reação nuclear é uma reação que ocorre no núcleo do átomo, a gente vai destruir o átomo. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, em proporções de números inteiros, pequenos, para formar compostos. Verdadeiro. Isso aqui é o que? O fundamento de uma reação química. Tá? Então é a combinação de átomos. Então a resposta é a letra E. Ou seja, somente a opção 5, no caso aqui o postulado 5, né, é que está de acordo ainda com o que a gente estuda em relação aos átomos. Beleza? Então, gente, questão também relativamente tranquila e que a gente tinha que conhecer também um pouco de modelos atômicos. Assunto que costuma cair também no Enem. Tá? Então, sempre está aparecendo uma questãozinha de modelo atômico. É sempre bom lembrar, tá, aquela matéria que parece ser chata, tal, mas é sempre bom lembrar, guardar esses conceitos, guardar os tipos de modelo, tá certo? Então, dá uma olhadinha no meu canal, tá, lá tem o vídeo sobre modelos atômicos, sobre estrutura atômica. Então vai ter todos os modelos lá explicando cada um deles, tá certo? Então, dá aquela olhada lá e não esquece de dar o like no vídeo, beleza? Vamos para outra questão agora. Então, a questão 129 diz que um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico, e massa molar 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então ele está fornecendo algumas polpas de frutas, né, e que tem a quantidade de acidez expressa, que são válidas aí. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas de amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, que é o titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta. Tá? Então ele quer saber, dentro dessa amostra aqui, qual fruta está valendo. Beleza? A questão de estequiometria, associada também à neutralização ácido e base. Beleza? Então, vamos analisar aqui a questão de uma maneira geral. Né? Vamos começar a ver aí. Então, ele diz que a solução foi obtida, foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro, onde teve o consumo de 24 ml da solução básica. Então, posso calcular o número de mols aqui. E que a gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mols sobre o volume. Como eu quero saber o número de mols, o número de mols vai ser a concentração vezes o volume. Essa concentração vale 0,01 vezes o volume, que é de
24 ml. Só que esses 24 ml, ó, a gente tem que passar para litro. Então vai dar 0,024 litros. Beleza? Então tem que tomar esse cuidado aí na hora de resolver. Então 0,024. Então nós vamos ter o número de mols igual a 0,00024 mol de hidróxido de sódio. Mol de hidróxido de sódio. Beleza? Então, calculamos o número de mol de hidróxido de sódio. Por que a gente está calculando o número de mol de hidróxido de sódio? Porque está havendo uma neutralização, em particular um problema de titulação. Então, nós sabemos, ele diz que já é um ácido triprótico. Então, o que acontece? São 3 prótons que nós vamos ter que neutralizar. O hidróxido de sódio só tem uma hidroxila. Então, a reação vai ser essa aqui. 3GNaOH reagindo com o ácido triprótico. H3A, vou chamar dessa forma. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos 3 para 1. Então, nós temos 3 mols de hidróxido para reagir com 1 mol de H de ácido triprótico, no caso, o ácido cítrico. Se nós tivermos 0,00024, vamos ter X. Então, uma regrinha de 3 aí. Então, vamos fazer essa regra de 3 agora. Então, 3 mols de NaOH está para 1 mol de ácido. Nós temos 0,0024 mol está para X. Então, fazendo aqui essa continha, esse X vai dar 8 vezes 10 a menos 5 mol. De quem? De ácido. De ácido cítrico. Ou seja, essa aqui é a quantidade que o hidróxido de sódio reagiu. A quantidade de ácido que reagiu. A quantidade de mol de ácido que foi reagido. Tá? Ou seja, a neutralização. Beleza? Então, continuando aí, vamos agora partir para a resolução do problema aí. A partir daqui, eu posso calcular a massa que foi gasta. Então, para calcular essa massa, basta pegar esse número de mol e multiplicar pela massa molar do ácido, que é 192. Isso aqui vai ser igual a 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas. Tá? Então, isso aqui é a massa que nós temos do ácido. Tá? É a massa do ácido. Bom, mas ele não quer isso. Ele está querendo saber a quantidade que vai estar associada, de qual substância vai estar associada. Tá certo? Em que agora nós vamos ter um processo de adição de água, né, no caso da amostra. Então, agora a gente vai começar a fazer a finalização do problema. Beleza? Vamos lá, então. Vou jogar aqui para cima porque acabou meu espaço. O que nós sabemos? Que dentro da amostra, né, 2,2 gramas de amostra, nós vamos ter esse valor aqui. 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido. A pergunta é, se tivermos 100 gramas, vou chamar aqui de y gramas. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, né, esse valor de y vai ser igual a 0,6818 e por aí vai. Tá certo? Ou seja, isso aqui é aproximadamente 0,69 gramas. Então, 0,69 gramas de quem? Do ácido. Tá? Bom, dentro disso, quais são
né, os valores, quais são as frutas que vão estar dentro desse valor, dentro dessa faixa aqui. Então, tem que ser valores que estejam menores, são valores menores, tá, do que 0,69. Então, nós vamos ter o caju, que é 0,3, e a graviola, que é 0,6. Então, resposta, letra C, caju e graviola. Tá? Então, olha só, é uma questão difícil. Tá? É uma questão difícil, por causa que envolve esses cálculos, os números já não são legais para se trabalhar, envolve estequiometria e envolve problema de titulação. Beleza? Então, gente, só prestar atenção, tomar cuidado aí, tá? Fazer com calma, que também dá certo. Porém, é uma questão difícil, tá? Mas, vamos lá. Então, gente, próxima questão agora. Então, questão 130. Diz que uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Bom, então analisando aqui os itens, né? Osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. O que vem a ser osmose, né? A osmose, ela vai do meio mais diluído para o meio mais concentrado, tá certo? Então, nesse caso aqui, não vai ser bem isso. Tá? O sal não foi absorvido pelas batatas porque ela teve o processo de transporte do solvente. Tá? Não é isso. Né? O solvente vai do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Então, na verdade, é a batata que deveria perder o solvente. Né? A concentração maior está no feijão. Tá certo? Então, não pode ser por osmose. O fagocitose é um lance de biologia, né? Acho que a célula ela engloba um pedacinho lá de outro, do alimento, enfim, não sei direito essa parte aqui não. Então, a fagocitose, com certeza não é. Exocitose também deve ser algo de biologia, nunca ouvi falar. Pinocitose, mesmo processo, também é associado à biologia. Tá? Então, esses três aqui, B, C e D, são associados à biologia que não tem nada a ver com essa questão aqui. Difusão, porque o transporte ocorre em favor do gradiente de concentração. Então, a resposta é a letra E. Por que vai ser a letra E? Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, na difusão, o que ocorre na difusão? Nós vamos ter um meio concentrado, que ele vai estar junto com o meio diluído. E com isso vai ter o equilíbrio. Então, na verdade, a difusão, tá? A difusão aí é o equilíbrio. Ou seja, um meio mais diluído, um meio mais concentrado. Então, eles vão fazer o equilíbrio dessas concentrações. Eles vão se equilibrar. Tá certo? Na letra A, como falei, a osmose não pode ser porque não vai ser o transporte. No caso, a batata que iria perder. Né? Então, não faz sentido. Então, resposta, letra E, a difusão. Porque a difusão vai ocorrer justamente esse equilíbrio aí do gradiente de concentração. Ou seja, a concentração vai se equilibrar de um meio com o outro. Beleza? Então, questãozinha teórica, questãozinha até chata para se resolver, para lembrar de alguns conceitos, tá? Até também para lembrar esses conceitos aqui de biologia, tá certo? Mas passamos por ela. Vamos agora para a próxima questão, última questão de química que caiu no Enem do ano de 2019, beleza? Vamos lá agora. Questão 134. Bom, antes de terminar aqui, ó, não esquece de dar o like lá no vídeo, espero que tenham gostado aí da correção, tá? Vamos para a última agora, mas estejam gostando, estejam entendendo principalmente, né? Tá certo? Então, gente, vamos lá. Última questãozinha aí. Diz que um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é Então, o que acontece? Ele bota o etanol, bota um pedaço de papel aqui, um fio de papel, né? E
o álcool ele começa a subir pelo papel. Então ele quer saber, do ponto científico, o que é isso, o que está acontecendo aqui. Tá? Evaporação do líquido. Poxa, evaporação do líquido não pode ser, porque o álcool não vai estar se evaporando e vai estar grudando no papel. Não tem nada a ver, não é isso. Tá? O líquido ele continua no papel. Não é o vapor do líquido que está se juntando ali, não é isso. Diferença de densidades. Poxa, densidade não tem nada a ver. Né? A gente tem o álcool, tem o papel. Isso não vai acarretar em nada, não vai ser a densidade que vai determinar. Reação química com papel. Poxa, não está reagindo, não está explodindo, não está virando gás, não está borbulhando nada. Então, não pode ser reação química, não faz sentido. Capilaridade nos poros do papel. Bom, o que vem a ser a capilaridade? A capilaridade, nós temos tubos finos, né, onde que o líquido ele vai subir. Tá? Um exemplo de capilaridade é quando nós fazemos exames de sangue, algumas vezes não para fazer a coleta do sangue, mas para às vezes medir a quantidade de açúcar do sangue, se a pessoa está com açúcar elevado ou não. Tá? Igual que a gente está vendo aqui na figura aqui agora. Isso que vai ser a capilaridade. São pequenos tubinhos bem finos que vão colocar, a gente vai colocar e simplesmente o líquido ele vai subir por esse líquido, tá certo? Então ele vai ter, esse tubo, nesse capilar, de tão fininho, ele vai fazer com que o líquido se escoe por dentro dele, tá? Como se fosse um cano. E, por último, resistência ao escoamento do líquido. Poxa, a resistência do escoamento, só para quem não lembra aí, é a viscosidade. Né? Viscosidade é o escoamento de um líquido por um certo meio, tá certo? Então, nesse caso aqui vai ser a capilaridade. Né? Basta ver aqui na figura, tá certo? Que vocês vão matar o problema aí. É questãozinha relativamente fácil, tá? Mas que pode confundir, tá certo? Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, tá? Curta lá o vídeo, não deixa de dar esse apoio no canal, tá bom? Para o canal poder crescer, para poder melhorar mais as aulas. Gosto muito da opinião de vocês, gosto que vocês opinem, vocês falem, tá? Escreva lá, deixa mensagem, tá certo? Curta o vídeo, divulgue, compartilhe, dá esse apoio aí, valeu? Então, para vocês, boa sorte. Vou vir com questões aí da UERJ também, tá? Questões de Química da UERJ, resolução, outras questões dos outros anos também do Enem, beleza? Então é isso aí, gente. Um abraço, tudo de bom para vocês e um molde beijo para todos vocês. Até a próxima.